dia, é. Esfriou, né? Ai. Hoje acho que eu vou um pouquinho mais da cama, eu nem troquei pijama pra treinar depois, esse depois da live. Ai. Dormi tarde, corrigindo as provas. Então vamos pro nosso 14º dia. Ontem acabou que eu empolguei falando muito sobre o assunto, que é um assunto que me fez refletir diariamente. E hoje a gente continua nele. Então acho que hoje vai ser mais objetivo. Hoje no 14º dia, ela vem. Quem disse que existe orgulho em mim? E ontem foi. Qual a origem dele nas nossas vidas? Que é o orgulho. Hoje a nossa reflexão está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 16 ao 20. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Amém. Vinde Espírito Santo, né? Conduzir, silenciar a carne, falar o Espírito, que a mensagem a ser compartilhada seja guiada por Ele, né? Amém? Hoje a reflexão, ela tá bem curtinha e bem poderosa, então eu vou dar uma lida, porque nem todo mundo tem um devocional, né? Nessa passagem, Jesus nos exorta a tomar cuidado com os falsos profetas e o caminho que ele nos dá para identificarmos se são mensageiros de Deus ou das trevas. É olharmos para os frutos desse homem na vida deles. O tipo de fruto sempre será o caminho certo para reconhecermos a árvore. E essa verdade não vale apenas para os falsos profetas, mas para todos nós. Somos como árvores. Nossa vida produz frutos e a qualidade dos nossos frutos fala sobre quem temos sido. Olha, a qualidade dos nossos frutos fala sobre quem temos sido. Fala da qualidade do solo onde nossas raízes estão plantadas. Fala de como estão nosso coração e nosso caráter. A qualidade do solo, nosso coração e nossa mente, onde estão plantadas nossas raízes, define a qualidade dos frutos que estamos produzindo. E nossos frutos são manifestados por meio da nossa comunicação, verbal e não verbal. Nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e dos resultados alcançados em todas as áreas da nossa vida. Como sou uma pessoa muito prática, amo a frase que diz que contra fatos não há argumentos. As maçãs penduradas na capa da árvore são uma evidência que nos garante que aquela árvore é uma macieira, assim como não acharemos uma banana pendurada em uma goiabeira. Então, os frutos que a nossa vida tem produzido definem quem temos sido. Nosso desafio agora é termos coragem e humildade para olharmos para a nossa vida e, com verdade, reconhecermos que existem em nós frutos de um coração orgulhoso. Confesso que quando eu li isso aqui, me pegou. E toda vez que eu leio, eu sempre reflito, principalmente sobre essa passagem, né? Que toda árvore que não dá frutos, ela será cortada. E a que dá frutos será podada para dar frutos melhores ainda.
E aí isso me faz uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta. Quais são meus frutos? Eu não consigo responder assim, se olhar pra mim. O que você acha? Se olhar pra mim, que árvore você diria que eu sou, que os frutos que eu dou. Então, como ela diz, né? Mesmo que você nunca tenha visto uma macieira, se você ver as maçãs, a bananeira, se ver as bananas, se você estiver andando no caminho, vê, você sabe de que se trata aquela árvore. E quando pergunta pra você que tipo de árvore você tem sido, você consegue identificar pelos seus frutos que árvore você é? Então, assim, vocês veem que fica um pontinho de interrogação, né? Isso me faz refletir várias coisas. Por exemplo, eu, principalmente com a minha mãe, eu sou uma pessoa que eu gosto de atividade física, porque assim, eu me sinto muito bem depois. Eu particularmente, nunca que eu treino, que eu faço uma atividade física, eu fico assim, ai, porque eu fiz. É sempre, ainda bem que eu fiz. E eu sei a importância disso. Sempre quando eu vejo, né, aquelas vídeos das senhorinhas treinando, e as mães com os filhos, eu acho aquilo o máximo, sabe? Eu sempre tinha a máxima pra mim, que ia ser cada dia melhor, porque a atividade física, ela te proporciona isso. Não é só estética, é realmente melhor, sabe? A sua autoestima, seu amor próprio, o seu bem-estar, a sua disposição, a sua flexibilidade, a sua postura. Então, eu acho assim, aquele 1% melhor todos os dias, a atividade física, ela proporciona isso. Ela, se olhar alguém que treina, assim, com disciplina, que aí vem, né, a disciplina, o foco, e fala muita coisa sobre a personalidade da pessoa, né? Eu acho fantástico a atividade física por isso. Porque quando você olha para uma pessoa que tem um corpo malhado, revela tanto sobre a pessoa, né? Revela que é uma pessoa disciplinada, revela que é uma pessoa com foco, revela que é uma pessoa constante. Porque ninguém chega naquele resultado, né, pelo meio natural, fazendo atividade física. E até quem vai lá e faz procedimentos estéticos. Os procedimentos estéticos, para a pessoa manter, ela precisa de foco e disciplina. Não adianta a pessoa ir lá fazer uma bariátrica e não ter mudado a mente, sabe? Porque aí esse solo dela, nesse caso que é a mente, continuar ali pedindo os alimentos, ela vai correr risco de vida. A pessoa fez uma bariátrica, ela não vai poder ir lá e depois tomar um refrigerante. Ela está correndo risco de vida. Então, pensa para que alimento errado a vida toda, vai lá e se submete a um procedimento desse, muitas vezes por questões de saúde mesmo. E ela tem que mudar completamente, né? A mente dela tem que acompanhar isso, porque ela não vai poder, ela não consegue. Quem ela comia um lanche gigante, depois de um tempo, né, que pós-procedimento cirúrgico nem vai poder essas coisas, ela voltar a comer, ela vai ver que não dá conta de meio. Então, tá vendo que a gente, pra mim, né, a gente também não pode tirar o mérito disso. Porque cada um tem um esforço, depende, né, do solo, do estágio que a pessoa tá, do nível de consciência, da trajetória dela, porque cada um tem sua história. Mas eu acho assim, a atividade física tem pra mim vários significados, vários sentidos. Nesse sentido, né, de disciplina, de foco, de constância, de uma pessoa que busca se cuidar, que se ama, de autoestima. E quantas vezes é negligenciado, né? Tinha que ser assim, uma máxima para todo mundo. Sabe como foi almoçar? Você já almoçou hoje? Já escovou os dentes? A gente não tem assim, principalmente já começa desde criança. Vai escovar os dentes antes de dormir. Você já almoçou? Tá na hora do almoço. Por que a gente não cresce com isso, né? Já treinou hoje? Tá na hora do treino. Você vai dormir sem treinar? E a gente sempre escuta isso em relação à comida. Você já jantou? Já almoçou? Já tomou café? Mas a gente não escuta com essa constância. Como deveria ser obrigado, porque a gente só tem o nosso corpo para viver, sabe?
A nossa alma precisa dele, ele é templo do Espírito Santo. Então eu penso assim, nosso corpo tem que suportar todo o peso. Não só do dia a dia, mas o nosso peso mesmo. E aí pensa que a gente é uma obra-prima do Senhor, né? Essa reflexão, assim. E aí pensa que conforme os nossos hábitos, as nossas atitudes, a gente vai deformando uma criação. Porque pode ser a criação de Deus algo errado? Não pode. Então eu olho assim com essa dificuldade, né? Essa busca por controlar a gula. Eu nem vou falar do peso. Porque a outra reflexão que eu fiz é que, tipo assim, o sobrepeso, as gordurinhas, os culotes, a celulite, isso é tudo fruto de um pecado da gula que eu tô conseguindo controlar. Que aí vem da procrastinação, às vezes. Vem de não conseguir dominar a mente, de fazer o que precisava ser feito. Eu precisava ser feito em vários sentidos. E aí, quando ela fala aqui dos falsos profetas, né? Que conhecerei pelos frutos. É verdade, tá falando aqui verdade. Morarmos no nosso corpo, então é necessário cuidar dessa moradia em primeiro lugar. Sim, mas aí a gente sempre acha que tem que alimentar com comida, né? A gente já começa, já tomou café. Tanto é que às vezes quando a gente fala de jejum, né? Tem umas pessoas que já assimilam assim, o jejum como se a gente fosse agredir a nossa saúde. E a gente desintoxicar o nosso corpo, dar um tempo, um respiro para ele, você acha que vai prejudicar a saúde? E comer desesperadamente, desenfreadamente os ketchups, maioneses, os industrializados o tempo todo, carboidrato o tempo todo. A gente não vai prejudicar a nossa saúde? Será que é o jejum, né, um jejum espiritual, que vai prejudicar mais a sua saúde do que a dieta que tem levado? E a gente vai vendo assim, né, que com a evolução, a gente vai tendo mais disponibilidade de produtos, de alimentos, de industrializados. Eu vejo assim, aquela batatinha Pringles, né? Gente, não era uma coisa assim rotineira, cotidiana, sabe? Era uma batatinha tão mais cara. Por exemplo, se a gente pegasse o Ufos, era caro, assim, o pacotinho. E hoje a Pringles, então a gente entrou no supermercado hoje, ela tá bem lá na frente, na prateleira, ela tá com desconto. Que sei lá, eu não sei se é porque é a minha realidade que eu tô fazendo essa reflexão, que antes de comprar a batata de arroz, eu já acabo comprando mais a Pringles, que era tipo assim, mais distante. A gente que é do interior, nem era uma coisa que a gente ia no supermercado e achava assim, de ver, sabe? Então a gente não vê, aqui, né, falando do meio ambiente, a realidade, com tanta exposição, os produtos sabe, porque a gente não tá acostumado tanto a comer, né? A batatinha, ela vai englobar todos os públicos, sabe? Então, o que isso tem a ver com orgulho? É que ela vem assim, né? Quem disse que existe orgulho em mim? Cuidar fisicamente e emocionalmente, isso mesmo, Rê. E eu vejo isso assim, que quando a gente cuida fisicamente, isso ajuda tanto a cuidar emocionalmente, porque quando você tá treinando, né, você tá fazendo um exercício lá de resistência, isso mesmo, a atividade física te dá resistência, ela te dá condicionamento físico. Então, quando a gente tá fazendo uma atividade física, às vezes vem aquele pensamento, ai, tô vendo muito, vou cansar. Aí você consegue. Então eu adoro isso, o eu treino não queima. Então eu olho porque eu gosto muito, que tipo assim, a pessoa ela tá fazendo treino com a gente o tempo inteiro. E aí eu vejo, danada, ela tá fazendo em mais alta intensidade do que eu. Ela tá conversando e ela não parou. Eu não vou dar conta de fazer aqui nem que for no moderado. Ah, mas eu vou, sei lá, dar, eu também dou. Então, assim, isso vai treinando a mente, porque quando a mente vem tentar sabotar, a gente já vai pegando o autocontrole. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou o poder. Como diz a Agatha Viciani lá nos treinos, sabe? E isso é importante também com quem a gente treina. Porque às vezes a gente vai pegar uma amiga de treino, ai, que ela tá desanimada, ai, que ela fica reclamando, ai, que ela fica fofocando, ai, que ela vai para os looks, ai, que ela vai para as roupas. Então, querida, vai sozinha, você e sua mente, porque sua mente já conversa o tempo inteiro. Em vez de reeducar a sua amiga, você vai reeducar primeiro a sua mente. Eu gosto de treinar sozinha.
Sozinha assim, né? Eu treino em casa com o Kim, minha personal conversa o tempo inteiro. E ela é meio uma coach, né? Bora, aí tá ardendo aqui também tá. Você consegue, eu consigo, você consegue, ninguém para. Então vambora. Vamos lá, esse é o poder. Eu me amo, eu me cuido, eu me supero. Gente, quando isso fez diferença no treino, sabe? E psicologicamente, você já venceu, você tá preparado para começar seu dia. E aí, quando fala assim, porque isso tem a ver com orgulho, Tati? Que aí ela vem e fala assim, ó, pra gente identificar os falsos profetas. E o caminho que ele nos dá para identificar se são mensageiros de Deus ou das trevas é olharmos para os frutos desse homem na vida deles. E aí eu fico assim, né? Eu não sou formada em minha área de nutrição, de educação física, de nada. Então eu falo assim, tem um desconto? Não, não tenho, sabe? Se olhar para os meus frutos, eu luto diariamente com a gula, eu luto diariamente com a procrastinação, eu luto diariamente para ter foco, para ter constância. Eu realmente me sinto péssima, muito mal, sabe? Quando eu não treino. Quando eu vou lá e tô comendo uma coisa assim, tá gostosa, e depois me vem assim, nossa, falta o controle. E isso vem assim, se o orgulho tá manifestado, né? Quem disse que existe orgulho em mim pelos frutos? Aí tá, porque eu quero estimular, né? Igual eu sempre falo com a minha mãe, que treinar atividade física, ela te compra vida. Se tem alguma coisa que eu acredito que nos compra saúde, vitalidade, envelhecer melhor, é a atividade física, sabe? Não tá nem relacionado tanto a poder aquisitivo para a pessoa fazer procedimentos estéticos. Porque pensa assim, a atividade física, a pessoa que não tem condições financeiras, recursos, ela consegue fazer. Ela consegue em casa ir lá e fazer polichinelos, fazer agachamentos, fazer flexões, só os isométricos, né? Fazer pranchas, quantas pranchas que dá. Só com o peso do próprio corpo. Consegue lá pular uma corda. E hoje, né, você tá tendo, é que a pessoa vendo esse vídeo, ela tem acesso à internet, ela consegue lá no YouTube pegar tantas aulas lá de kickbox, pilates, sabe? Dança, de luta, quantas coisas. Então, muitas que a gente diria desculpa, né? Porque não tem como pagar academia, não tem roupa para ir treinar. E se o objetivo principal é a atividade física, todas essas desculpas caem por terra. Você precisa de você. Você, seu interesse. E a primeira coisa, a consciência e a vontade. E aí agora quando vem pra falar disso, né? Que eu acho assim, nossa, tô falando bonito. Mas aí eu me sinto uma falsa profeta. Nesse sentido. Eu posso dizer assim, ó, tenho lutado diariamente, mas ainda não sou a árvore que dá esses frutos pra mostrar. Diria assim, que já fui com essa luta constante. Cheguei, quando eu vim embora, de Diamantina que eu estudava, cheguei com 67 quilos. Aí minha avó adoeceu, engordei, cheguei quase 90 quilos. Aí eu emagreci novamente, consegui chegar em 72 quilos. E depois eu tive uma perca, enfim, da minha prima, cheguei novamente quase 90 quilos e hoje estou em 80. Tem um caminho ainda para percorrer. Mas é que eu não quero essa luta constante, sabe? De aconteceu algo, algum problema, perder o controle do foco, da constância do que precisa ser feito. De treinar todos os dias, passar por uma perca é ruim, horrível, mas a gente não pode se perder também. Que eu vejo, né, com essas reflexões que foram percas marcantes, umas próximas da outras, que a maior forma de honrar, né, as pessoas que se foram é a gente viver da melhor forma, fazer o melhor que pode ser feito. E não pode ser só com palavras, com atitudes. Então, assim, quem disse que existe orgulho em mim? A reflexão que esse devocional de hoje, sendo bem sincero, me trouxe, é que não podemos ser conhecidos só pelo que nós falamos, mas pela realmente as atitudes
que temos. Porque as nossas atitudes, elas vão falar muito mais para conhecer os nossos frutos. Como eu disse, né, da atividade física, quando você olha para uma pessoa, quantas coisas fala sobre ela? Fala sobre disciplina, fala sobre autocontrole. Não. Fala sobre amor próprio. Pode ser que essa pessoa, ela treina, ela tem um corpo legal. E às vezes você fala assim, nossa, mas ela tá com um processo de identidade, né? De autoestima, às vezes de insegurança. Ela treina por isso. Mas você já pensou se não treinasse? O quanto essa insegurança, ela seria maior? Porque a insegurança agora, ela nem vai vir só pelo físico. Aí vai vir uma segurança do interior, do emocional. Só que quando ela está cuidando do físico, o emocional já está muito mais fortalecido. Né? A gente vê assim, as pessoas que estão com o emocional muito abalado, a primeira coisa que pede vai fazer uma atividade física. Então não é também porque a gente olhar para uma pessoa, né, que você vai falar assim, ela é totalmente, é uma pessoa que treina, às vezes vai me falar assim, Tati, eu conheço uma pessoa que ela treina todo dia, você olha para ela, mas ela não tem tanta autoestima. É porque agora a gente tem que cuidar também do emocional. Do emocional de que eu sou livre para ser eu mesma. Porque muitas vezes a nossa, assim, né, pensando, que me veio frases de alguma coisa assim que ligada, que eu já escutei de uma pessoa próxima, muito querida, que eu achei ela linda, maravilhosa, já ocorreu a mim. E de entender, assim, ela fala, dos ciúmes, eu sou dos ciúmes, porque ela era muito insegura com ela mesma. E aí, nesse caso, é uma pessoa que treina assim constante. Mas aí essa insegurança, né, essa questão de autoestima, do amor próprio, já vendo essa analogia, né, que tá certo, ela já começa melhor com quem tem atividade física todos os dias, que se treina, mas por você mesmo. Mas muitas vezes também a gente tem autoestima, né, pelo físico e o emocional. Então a gente tá cuidando do nosso corpo. O que eu tô fazendo para cuidar agora do emocional, da mente, alimentar mesmo emocionalmente, mas isso aqui fisicamente e emocionalmente. O quê? Para me cuidar do meu corpo fisicamente, vou treinar, movimentá-lo, né? Fazer exercícios, atividade física que vai me dar disposição, vai me dar agilidade, vai me dar flexibilidade, vai me dar uma postura melhor. E para cuidar emocionalmente, eu já começo cuidando do físico. E emocionalmente? Vou me nutrir espiritualmente, vou fazer leituras que agreguem. Se tem um problema assim de autoestima, de autoconfiança, tem tanto conteúdo bom no YouTube gratuito. Tem tanto conteúdo hoje disponível pra gente, tantos livros. Então, essa área vai buscar. Mas quem disse que existe orgulho em mim? Duas frases assim, poderosos, porque vão pegar três que me fazem essa reflexão do devocional de hoje, que ela traz assim, essa reflexão para me acompanhar. Que eu fico com essas frases, aí conforme vai acontecendo as coisas, aí depois eu vou lembrando e fica assim, não é mesmo? E é isso, a gente tem que buscar essa leitura, esse exercício, para nos acompanhar diariamente, para a gente ir evoluindo. Então, as três perguntas que ficam assim, quem disse que existe orgulho em mim? Conhecerei as árvores pelos frutos. Quais frutos você tem dado? E se conhecer as árvores pelos frutos, quais frutos você tem dado? Pelo que você fala. As suas atitudes comunicam a mesma coisa? Se igual eu tô aqui falando com você, né? A pessoa vai olhar pra mim e tá assim, faz profeta. Ela fala tão bonito, mas não faz. Já falei sobre isso, né? Quando eu fui uma vez em uma igreja, eu cheguei lá no ambiente e me trouxe essa reflexão, assim, da importância da gente comunicar, né? Do amor de Deus pelas nossas atitudes. Que
que a primeira comunicação que a gente passa não é a comunicação verbal. Não é. É exemplo, pode uma nutricionista chegar para falar sobre nutrição, sobre a importância dos alimentos, da gente nutrir, né, o corpo. E ela aparentemente não já traz o reflexo dos benefícios disso. Ela pode, mas a mensagem, entende? É a mesma coisa, um personal trainer, ele pode trazer a mensagem, né, que você precisa treinar, que seu corpo vai ficar mais estrutural, você vai ter mais agilidade, você vai ter mais flexibilidade, você vai ter uma postura melhor. E você olhar para ele e ele não comunicar isso, a primeira comunicação, ela já não é verbal, né? Aí a gente fala do amor de Deus, pois aí das nossas atitudes, no geral de tudo, não é só o tom de voz, né? Mas pelas nossas expressões, pelas nossas atitudes, verbalmente, já não manifestar isso. Às vezes, né? Você vê aquela inquietude, dessa reflexão que traz, né? Que se a gente não conseguir enxergar isso em nós, primeiramente da nossa congruência entre o que a gente fala e o que a gente vive, e nem é dizendo, tá me julgando. Julga bem, julga você primeiro. Que quem disse que existe orgulho em mim? Então vem isso. Às vezes a manifestação de orgulho, ela não nos permite ver e enxergar em nós mesmos quais tipos de frutos nós temos dados, que tipo de árvore que nós somos. E aí no nosso exercício de hoje, que ela sempre vem trazendo consciência. Ela faz. Depois de fazer o exercício que proponho logo a seguir e reconhecer com verdade e humildade a consciência sobre algumas formas de manifestação do orgulho que existe em você, o primeiro sentimento que deve tomar conta de você é a gratidão. Gratidão? Sim, gratidão. Gratidão porque você não está mais cego. Gratidão porque a verdade liberta. Gratidão porque o orgulho começou a perder na sua vida. Gratidão porque o primeiro passo para a mudança você acabou de dar, que é ter consciência. Gratidão porque é livre para fazer diferente de agora em diante. Gratidão porque Jesus disse que somos perdoados sempre que nos arrependemos, sempre que confessamos nossos erros e pedimos perdão. Então, enche seu coração de gratidão, para que a culpa não tenha espaço para chegar, pois ela não é de Deus. O orgulho tem muitas maneiras de se manifestar. A seguir, ela colocou algumas mais comuns. E ela sugere que, com sinceridade, faça um X em cada uma em que algum momento da sua vida viu em si, após examinar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. E aqui ela traz exemplos de manifestação de orgulho, pede pra gente marcar. Arrogância, prepotência, vaidade, atalho, zona de conforto, falta de perdão, mentira, autossuficiência, ingenuidade, desobediência, insatisfação, ingratidão, desonra, desrespeito, inveja, impaciência. É um exemplo do que ela trouxe aqui de manifestação de orgulho. E aí depois que a gente faz essa reflexão aqui hoje, a gente tem que vir nos acompanhando no nosso dia a dia. E aí vamos lá, quando você vai querer, né, dar aquela mentirinha, quando você fica impaciente, quando você ficou mais arrogante, aí vai refletindo. E isso é o orgulho. Então é um exercício para depois que a gente vem, né, sobre o conhecimento do assunto, a gente fazer constantemente de examinarmos nós mesmos, de examinarmos a nossa atitude. E aí a gente vai conseguir responder essa pergunta, né? Quem disse que existe orgulho em mim? Quem disse que existe orgulho em mim? Então vamos começar examinando as nossas atitudes diariamente. Será que isso foi uma pontinha de orgulho? Aquela autossuficiência, tanta certeza, tanta verdade? A mentirinha? Então, esse devocional trouxe essa reflexão hoje. Quem disse que existe orgulho em mim? Quais frutos eu tenho dado? Eu ainda não tenho minhas respostas.
Que existe orgulho em mim, eu tenho que encontrar todos os dias em coisas que eu nem sabia. Às vezes era coisas assim que eu tinha tanta razão, tanta certeza, tão definido. E eu descobri orgulho, desculpa para não ver coisas em você que precisa ser transformado, para não enxergar a verdade. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, ainda vou envelhecer e chegar aquela velhinha, né, que vai ser a dos vídeos lá, treinando lá com uns 80, 90 anos. Eu vou vencer, né, essa zona de conforto, essa procrastinação, que virá isso um hábito mesmo. Igual a escovar os dentes, igual a gente precisa dormir, igual a gente se alimenta, né? A alimentaria umas 3, 5 vezes no dia para mais. A gente falando 3, 5 assim para não ficar feio as beliscadinhas. Então, essa atividade física não vai fazer uma. Se a gente fala que tá alimentando para nutrir o corpo para ficar de pé precisa de mais, né? A gente vai lá para a lei do uso e do desuso, porque senão atrofia. Há uma reflexão, né, do dia de hoje, quem disse que existe orgulho em mim. Que a gente pode refletir para várias coisas. Aí quando veio falar aqui, né, bem no início ela fala que conhece o profeta pelos frutos, aí eu já fiquei assim, falsa profeta. Que eu quero tanto estimular as pessoas a treinar, fazer atividade física, porque isso nos dá tanto assim, bem-estar, tanta saúde, tanta autoconfiança, sabe? Mobilidade, resistência física. E se pensar assim, é porque a gente não treina, sabe? A minha consciência sempre foi essa. E é lógico que quando eu falo assim, né, eu tenho gula, a questão de comer, vem lá das raízes de infância, né? Eu lembro assim, quando eu era criança, e bem novinha, era magrinha. Aí tinha um biotônico Fontoura, que como diz assim, o medo dessa menina cair, quebrar um braço, quebrar um trem, porque só fica velhoso. E aí isso foi como se fosse ruim, né, na mente da gente. A questão assim de largar a comida. Até hoje. Então eu vejo quando o pessoal vai falar sobre gula, fala, não, aprende a deixar o último pedaço. Você não comer tudo que tá no prato. E, gente, não comer tudo que tá no prato, pra mim, é horrível. Pra mim era como, né, que vem lá de infância. Tanta gente passando fome e você vai desperdiçar. Então isso fica comigo ainda. Sabe que a gente tem que colocar o tanto que você vai aguentar comer, não ficar desperdiçando. Meu prato, olhar ele sempre quando eu termino, tá assim pra passar água, sabe? Se tiver alguma coisa pra ficar assim de resto, é porque se for alguma carne que tem osso, alguma coisa assim, o osso vai ficar lá. E aí, isso também, pesquisando sobre a gula, é um traço sobre a gula. Pra comer, eu posso estar saciada, mas chamou, eu já vou logo, porque eu gosto assim de comida quente. E se esfriar já não me coisa o apetite. E aí vem aquela coisa, né? Tem que comer, vai ficar escolhendo, tanta gente passando fome. E não comeu agora vai estar. Então, assim, são coisas, né, que vêm da infância. A Rita Fulani também comenta o último grão de arroz. Isso são coisas assim, no meu caso, que vem, né, de ouvir. E eu escuto até hoje internamente, sabe? Vai largar comida, vai ficar, sabe, tanta gente passando fome. E aí traz aquela, isso não pode ser desculpa, né? Antes é você pôr e ir treinando o cérebro, sabe? Que tudo bem, graças a Deus tem fartura também, tem abundância na sua casa, você não tá passando fome. É normal, exemplo, você pôs lá e aí não tá tão gostoso, tava salgado, sei lá, sabe? Não precisa entupir e comer, porque quantas vezes também não tava agradável aquele paladar, e por essa voz interna, e aí que vem a gula manifestando, foi lá e comeu tudo. Eu não sei se errar, mas eu já coloquei coisas no prato que não tava tão boa assim e empurrei, sabe? Porque não pode largar. Mas o nosso corpo, ele também não é depósito, ele não é lixo, sabe? E eu sou a pessoa também de comer muito com os olhos. Vai assim no buffet, essas coisas, aí
tá lá, vai pôr um pouquinho de cada coisa para experimentar, para saber. E aí, nesse do experimentar para saber, seria normal, então. Eu pus isso aqui, isso não tá legal. Gostei, não vou comer tudo não. Mas aí, como é essa questão também, né, das crenças, que isso não é desculpa, a gente não é mais criança, né, para poder discernir e fazer as coisas. E é bom poder falar com isso. É bom poder, sabe, liberar e entender que é um processo. Gratidão, acho que a primeira coisa que vem é a consciência. Nessa consciência a gente chama ela constante, que é no dia a dia após dia, nas nossas atitudes, a gente com essa consciência a gente vai conseguindo vencer. E para finalizar, a gente tem a oração. Aí falando, eu já comi por causa da consciência pesada. Tô buscando largar essas crenças limitantes muito. Essa consciência pesada, essa crença limitante, ela manifesta dos dois lados. Ela manifesta, assim, do desperdício, né? De gente passando fome. Pra que você colocou se você não ia comer? Então, ela vem, assim, de várias coisas. Do olho grande. E ela vem também pro outro lado. Porque há um desconforto no outro lado quando você resolve colocar limites, impor limites. Das duas fases, né? Exemplo, eu já fiquei 2 anos sem tomar refrigerante, mas de forma nenhuma. Né? Na época eu fiz a promessa e eu fiz essas promessas e não tomava refrigerante. Não era questão de estética, né? Bem-estar, autoestima poderia ter sido, mas foi uma promessa. Então, essa, né? Promessa tá o máximo possível. Então eu fiquei sem tomar refrigerante. E aí do outro lado tinha um desconforto também. Porque quando você chega, né, numa festa, num jantar, uma coisa, sempre tem um refrigerante. Vem já dos nossos hábitos, né? Porque igual eu falo assim, não sempre as pessoas perguntam se já comeu, se já escovou os dentes, tá indo dormir, mas não pergunta se treinou. Então, o que seria normal, né? Seria normal a gente ir para as festas, o refrigerante ser a exceção. Normal seria a gente ter um suco natural. E aí quando eu chegava, as pessoas percebiam assim, não tá tomando refrigerante? Ah, por que você não quer? Ah, você não toma esse? Toma aquele, tem do outro ali. Não, obrigada, que eu não tô tomando. Ah, mas por que, bobo? Só um dia só, não tem problema. É pra não engordar, é pra não emagrecer? Então, assim, gera também um grande desconforto. Aí outras pessoas que já ficam preocupadas. Não, mas eu tenho suco ali, você gosta de suco disso? Eu vou fazer um suco pra você. Eu tenho limão, você quer? Eu ainda você aceita uma água? Então, é lógico que isso também gerava uma preocupação das pessoas de receber. E também gera, às vezes, um desconforto, porque vem várias perguntas, vem várias coisas falando, né? Aí, exemplo, de olhar assim, eu não como chocolate, que eu amo chocolate, mas eu também já fiz promessa de ficar 1 ano sem comer doce. Então, gera esses certos tipos de desconforto. Depois, quando você chega no aniversário, e o bolo é de chocolate, maravilhoso. Então, todos os dois lados, ele vem, né? Não pense que as pessoas que têm esse nível de consciência vivendo no mundo como nós vivemos, dos fast foods, dos deliveries, é fácil para elas estar nos ambientes também, convivendo, né? Por isso, das mesas que a gente senta, ajuda muito a gente seguir o nosso propósito. Muito, né? Porque se para pessoas, né, que tem esse estilo de vida, essa alimentação, é normal, já é os tipos de problema, assim, que não vai ter, né? Eu lembro disso que eu observei quando era infância, foi num tipo de festa, né? Então o pessoal era esportista e tal. Então lá tinha água de coco, lá tinha sucos naturais, vários de sucos, água, então tipo assim, era super normal, sabe? O estranho eram as pessoas que estavam ingerindo mais refrigerante, bebidas alcoólicas. Eu lembro isso na infância, assim, me marcou. Falando agora, ver essa reflexão, né? Então vamos em relação a isso. É uma reflexão do assunto que diz que existe orgulho em mim. E o orgulho, ele manifesta, né? Se tudo que eu falei, a pessoa chegar aqui assistir e não entender, pra mim, ele manifesta. E também da gente não conseguir
apontar para nós mesmos e refletir sobre as nossas atitudes e o que a gente tem falado, né? Que será que o que eu falo reflete nas minhas atitudes? Se a gente não conseguir fazer esse nível de consciência, o orgulho está gritando ainda, ele que veio para trazer essa cegueira. Então vamos trazer essa reflexão. Quem disse que existe orgulho em mim? Vamos trazer essa reflexão para tudo. Entre a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Entre o que eu acho que eu sou e o que realmente eu tenho sido. Aí como dizer isso, Tati? O que eu acho que eu sou, o que eu realmente tenho sido. Gente, porque se fosse por mim para falar o que eu acho que eu sou, tinha tantas coisas que eu falava. E aí é quando eu comecei. E o fruto? E o fruto? E o fruto? Isso me pegou. Então, quem disse que existe orgulho em mim? Quando a gente for falar que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Sabe? Eu sou uma boa filha, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa irmã, misericórdia. Entendeu? E o fruto? Aí o fruto, por exemplo, com uma boa irmã. Como que tá o relacionamento com meus irmãos? Se pegar meu WhatsApp ali, como que tá? Como que foi a última conversa? Qual foi o último bom dia? Qual foi o último? Como você tá? Ah, eu sou uma boa filha. E os meus frutos com os meus pais? Ah, eu sou uma boa esposa. E o fruto? Eu sou uma excelente profissional, porque, né, vai fazer o currículo, tá vendo assim? E aí o currículo, ele tem que ter o fruto, né? Que aí ele vem a sua experiência profissional, quais foram os resultados obtidos. Então, sempre quando for fazer essas afirmações e examinar se existe orgulho em você, pergunta, e o fruto? Né? Como tem sido as suas prioridades, como tem sido o seu tempo de qualidade, o que tem sido essencial para você. E aí a gente vai poder manifestar, né? Para responder se existe orgulho em mim. Porque se a gente não for olhar pro fruto, a gente tem que provar o fruto que a gente está produzindo, facilmente a gente dizeria, eu dizeria que não existe orgulho em mim. Mas quando ela vem e diz, né, que conhece a árvore pelo fruto, e que a gente conhecerá o profeta pelo fruto, eita, que tem muito orgulho aí para ser desmanchado aqui. Então, finalizando o louvor de hoje, né, que ela indica aqui para fazer as nossas orações depois é liberta de mim, é lindo. E antes de fazer a oração, Rei, você ficou aqui até o final, né? O que você achou da reflexão que eu fiz hoje, do devocional? Foi assim, né? Que me pegou, falou no meu coração. Às vezes foi se caiu. Gratificante. Fez algum sentido pra você? É que é assim, né? Eu li a mensagem, como já tô relendo, é uma coisa que eu tenho pensado, vai me trazendo à tona. Mas acho que para cada um vai manifestando, né? E que a palavra não volta vazia, conforme for vindo no nosso dia a dia, a gente vai examinando. Como você disse, é bom pra gente se examinar. E aí que a palavra não volte vazia, sabe? Porque quantas vezes depois eu me pego assim no dia a dia, eu tenho umas atitudes, aí depois eu paro e analiso, penso assim, nossa, que feio. Será que não é assim um orgulho, arrogância, soberba, as mentiras se manifestando? A atitude que eu tive não quer condizer, sabe? Com o que eu acredito, com o que eu quero. E a gente entender, né? É um trabalho, dia após dia, de crenças, de coisas que a gente ouviu, falou a vida toda. Então vamos finalizar a oração de hoje. Deus, eu te agradeço pelo privilégio de aprender com a tua palavra. Agradeço porque por meio da tua palavra eu sou transformado dia a dia. Obrigado por abrir meus olhos, fazendo-me reconhecer as consequências do orgulho em mim.
traz a mim mais e mais consciência, para que eu possa agir imediatamente quando o orgulho quiser dominar novamente meus comportamentos. Traz agora, Pai, ao meu pensamento todas as pessoas que além de Ti e de mim, eu já feri e magoei por causa do orgulho que existia em mim. Ajuda-me, Pai, a me arrepender, pedir perdão a todas essas pessoas e a não mais errar com elas. Senhor, eu quero dizer que reconheço todos os meus maus comportamentos acima, que eu me arrependo diante de Ti, de cada um deles, e te peço perdão. Espírito Santo de Deus, santifica-me, para que o orgulho não encontre mais espaço em meu caráter para agir. Amém? Amém. Que a gente tenha um dia assim, abençoado, cheio da graça, da presença de Deus, dos ensinamentos, da condução dele, né? Que ele venha assim, ó, soprar no nosso espírito, nos trazer a consciência. Olha esse fruto aí, olha o orgulho manifestando. Vou convidar ele, né? Para ser essa presença constante, para não nos deixarmos enganados, para ser o nosso guia, para nos orientar com clareza, com discernimento, que ele coloque no nosso caminho, né? A sabedoria, a clareza, a direção clara, que ele nos apresente em espírito por meio da sua palavra, na sua leitura que nós vamos buscar, e pelos seus verdadeiros profetas, pelos seus verdadeiros amigos, que ele nos apresente, né? Eu fiz uma oração um dia assim, quanto é uma oração poderosa a gente pedir Deus para nos apresentar aos seus amigos. E eu tenho orado constantemente, Deus me apresenta os seus verdadeiros amigos, me apresenta os seus verdadeiros profetas, me dá a direção clara, em espírito, manifesta para mim essa direção clara no espírito, na tua palavra, pelos teus verdadeiros profetas. Porque sempre quando a gente começa a buscar espiritualmente, né, a gente vem ver os testemunhos das pessoas que elas receberam essa direção clara de profetas, aí contar as manifestações das coisas que aconteceu. Eu acho tão lindo isso, né? Principalmente nesse livro ela fala quantas confirmações ela teve, quantas pessoas apareceu, porque assim, não é que chegou alguém e falou alguma coisa, a gente já tem que ficar, né? A gente tem que pedir confirmação de Deus para isso. E aqui ela dá um testemunho assim de quantas confirmações ela teve, sabe? De quantas pessoas se levantaram essa aleatória que ela nunca tinha visto na vida e trouxeram uma palavra. Quem ainda não tem, já foi adquirir o livro, bem no início aqui, a primeira coisa que ela conta é sobre isso. E eu desejo viver isso e que nós possamos viver isso, né? De ter os verdadeiros profetas, de Deus direcionar essa clareza, ela vir se manifestar. É a oração de hoje, que ela seja confirmada, para que não sejamos enganados, né? Amém? Um bom dia e obrigada por ter ficado aqui até agora. Com Deus, nos guarda, protege, abençoa, nos guie, nos ilumine, seja o presente constante. Em nome de Jesus, amém.